Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Conecta Esporte aqui na Rede Conecta de Televisão. Muito boa noite a você, seja bem-vindo. Um programa onde nós iremos falar a respeito dos clubes aqui do nosso interior. Tem estreia final de semana, Campeonato Paulista Série B. E também iremos discutir muito sobre a primeira rodada da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, enfim, começando. Também tem Libertadores de América, Sul-Americana. Vamos analisar aí o que vão fazer, o que poderão fazer os times dessa Libertadores, os brasileiros e também na Sul-Americana. Hoje comigo, Ederaldo Poi. Boa noite, Ederaldo. Boa noite, Guina. Boa noite aos nossos grandes ouvintes aí, telespectadores da Conecta, né? Semana decisiva para o União São João, decisiva no sentido de preparação, porque estreia domingo na Pezinha. Eu confesso que eu estou ansioso para ver esse União São João em campo. Eu acho que o torcedor também está, né? O União São João que está voltando esse ano. Voltou no passado, mas deixa para lá o ano passado. Acho que o trabalho mesmo é focado a partir desse ano aqui, que está totalmente diferente. É verdade. E hoje nós estamos recebendo um convidado especial, o Beto Médici, que é o coordenador de esporte aqui da União São João. E nós iremos analisar um pouquinho essa chave da União e também falar um pouquinho sobre essa semana de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Paulista. Uma estreia muito aguardada aqui para o torcedor de Araras. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes da Conecta. Nós também estamos nos finalmente aí os últimos preparativos e estamos aí trabalhando para fazer uma boa estreia no domingo às 10h30 da manhã lá contra o Independente lá em Limeira. É um grupo muito forte, O grupo do Leão é forte. da Série Bzinha, né? Onde nós teremos aí Mojimirim, São Carlense, Independente, São Carlos, União São João e 15 de Jaú. Nós temos aí os jogos, né? A tabela com os jogos da Série B do Paulista. E a gente vai pedir para que seja colocado aqui, por gentileza, a Série B do Paulista, com São Carlos e Mojimirim. Um bom jogo também, da estreia, né, da nossa chave. 15 de Jaú e também o Grêmio São Carlense. E depois Independente e União São João fechando no domingo, 10h30, os dois jogos, tanto 15 de Jaú quanto o Independente. Esses dois jogando em casa, um às 10 e outro às 10h30. E abrindo no sábado, dia 22, o São Carlos recebendo o Mojimirim. Pô, o que dá para analisar nessa chave? Uma chave muito difícil, né? É uma chave de equipes tradicionais, né? Sim. Principalmente se você pegar na nossa região, Mogi, União e Independente. E um pouquinho mais longe, a equipe do 15 de Jaú, né? Não deixando São Carlos, o São Carlos e o Grêmio São Carlos. Também porque tem um investimento que a gente está sabendo muito forte em São Carlos. Então eles vêm com um preparo bem maior. Eu acho que entre os grupos que eu estava analisando da competição, são 36 times, né? É um dos grupos mais fortes. Também é. Tá? Que realmente eu acho que vai dar uma pega legal aí. Essa estreia do União contra o Independente já é um clássico regional, né? Já é um compromisso diferente, porque são duas cidades vizinhas. Pega o Independente, que tem uma tradição muito forte em torcida, ou seja, também vem aí. Então, uma prova de fogo, mano. Ano passado também bateu na trave. Exatamente. O que eu queria saber do Beto é que porque o torcedor está nessa ansiedade, se o time está pronto ou não, quem são os jogadores que vão se destacar, ou que a União trouxe para serem os destaques, Beto, só Uma pincelada. isso eu resumo aí do elenco que a União tem hoje, como é que tá? A União vem trabalhando a partir do dia 1º de março, foi o início dos trabalhos, onde a gente realizou os treinamentos e agora, por último aí, a gente trouxe alguns jogadores pontuais na posição, né? Eu prefiro não falar destaques ou quem vai ser os destaques, porque ali dentro de campo, durante as partidas... O Beto vai segurar, lógico, tá junto com os caras lá. Mas o goleiro é o Pellegrini. Nós temos o Pellegrini como jogador da 2, o próprio Felipe Valdívia veio da Almeida, que é um jogador que estava sendo cobiçado por alguns outros clubes aí, e acabou acertando com a gente. Na realidade, a gente procurou fazer com que a União montasse uma equipe competitiva. Aí eu costumo dizer que tem qualidade e tudo, mas dentro de campo o futebol se resolve muito em resultado. E se a gente conseguir resultados positivos, eu acho que dentro do trabalho que a gente está feito, estamos buscando isso, esses resultados, vamos trabalhar para isso. Eu tenho certeza que mesmo com essa grande dificuldade, que o grupo vai ser bem
bem homogêneo, né? Clubes de qualidade e de tradição no meio do futebol. União São João e Mojimirim teve uma época de muito confrontos ali. Então, a época que eu jogava mesmo, a gente tinha uns confrontos muito... A rivalidade era muito grande. Próprio 15 de Jaú, mas a gente está se preparando para ser competitivo. Esse ano a gente pretende brigar na parte de cima da tabela. Se Deus quiser, as coisas dando certo, a gente vai brigar lá em cima. Mas o time está pronto ou falta alguma coisa, Beto? Nós estamos trabalhando para que fique tudo pronto para domingo, né? Mas logicamente que sempre tem alguns problemas, tem os percursos aí. A gente tem ainda uma semana de treinamento. Eu creio que no mínimo uns 85%, 90% vai estar pronto. Beto, muito se fala sobre a parte física de uma equipe quando se começa um campeonato. Aquela que se destaca um pouquinho mais fisicamente tem 90% de chance de dar aquela deslanchada. Como é que se encontra hoje na parte física a União? A União começou, como eu te falei, no dia 1º de março e começamos do zero. Mas já temos um trabalho já de fortalecimento e os jogadores que a gente trouxe, a gente buscou trazer jogadores com bastante minutagem, jogados aí nesse ano, principalmente, né? Jogadores que já jogaram e jogaram bastante esse ano. Isso facilita um pouquinho porque eles vão estar em ritmo de jogo. Então, a tendência é a gente estar num patamar bom, mas que a gente queira crescer durante o campeonato. O fato do União ter a maioria dos jogadores de Série A2, isso é benéfico ou não para uma divisão como a Bezinha? Nós temos alguns jogadores da A2, mas nós temos alguns moleques de Araras, inclusive. Nós temos atletas de outros estados. Então, é uma junção que a gente espera que eles entendam que o campeonato da Bezinha, da Série B, do Paulista, Série B, é muito difícil. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, trabalhando na Traffic, que era proprietária do Desportivo Brasil, e na época a equipe do Desportivo tinha uma estrutura, tem ainda, claro, o Desportivo continua lá, da Quirim hoje, mas é o Desportivo Brasil, está na 3. Eles, para subir da segunda divisão, da Bezinha, aí foi muito difícil, contratavam jogadores de muita qualidade, mas não conseguiam subir. O Red Bull é outra equipe que demorou somou para a vaga para a primeira do Paulista. Porque não é fácil, né? A gente imagina, o time... E eu me lembro de muitos, se a gente for citar aqui, uns 5, 6 times, que às vezes uma divisão menor trazia jogadores de divisão maior, até de Série A de Campeonato Paulista, e patinava. Porque o jeito de se jogar, a pegada, é muito diferente, né, Beto? É um jogo mais competitivo, vamos dizer assim, né? Onde você joga, a gente costuma falar, Bezinha, todo mundo dá a vida ali. Não que as outras categorias é mais jogado. Eu costumo dizer que o futebol em São Paulo, ele é mais brigado do que jogado. E a Bezinha é mais ainda. É mais brigado. Os aí lá dois, né? São dois. Foi muito forte, né? Muito forte. E a 3 está sendo assim também. Também, acho que sendo uma das melhores A3. Exatamente. Nos últimos tempos está sendo. Eu creio que essa Bezinha vai ser a mais difícil devido à fórmula do campeonato, né? Que das 36 equipes, 20 equipes caem para a 5ª divisão. Então isso é um problema. Tem 20 descendo. Isso que eu ia perguntar, porque o grande objetivo primeiro é permanecer. Né? Porque eu acho que a partir do momento que você entra nesse campeonato, eu vou falar assim, os anos anteriores, você entrava sem tanta responsabilidade. Não tinha caído, tinha descenso. Hoje tem 20 descendo. 20 equipes que vão descer para a 5ª divisão. É complicado. Mas então, são 10 jogos a primeira fase, né? Isso. Quantos pontos? São 30 pontos para disputar. Quanto tem que atingir para pelo menos não cair? Eu acho que é metade. Não, mas não é só te explicando. A fórmula do campeonato é o seguinte.
A gente tem seis equipes nessa chave. São 4 grupos de 6. Isso, nós vamos ter 10 jogos. 6 e 6. É. Pra dar 6 e 6. É, 6 e 6. É 6 de 6. 6 de 6. Esses 6 de 6 vão classificar 4 de cada grupo. Então vão ficar 24 equipes. Esses 24 vão ter 6 grupos de 4, que classificam os 2 primeiros, e mais, que vai dar 12. E mais 4. E mais 4 de melhores terceiros, que vão dar os 16. Então a garantia, a classificação. Então, passar na primeira e segunda fase para certo. Daí que ficam os 16. Aí Você da terceira fase. é que já vai saber quem serão. No ano que vem. Isso. E a gente enxerga assim, que você conseguindo classificar na primeira fase, Aí os 4, todo mundo fala assim, 6 classificam 4, é fácil. Fácil não é. Porque 2 equipes vão ter que jogar de fora. Claro. Então, e depois também quadrangular, que classificam 2 e 4 melhores terceiros. E depois, aí, como todos os outros clubes que estão disputando, o primeiro objetivo alcançado, você tem mais tranquilidade, porque aí é mata-mata. Aí é mata-mata. Aí é mata-mata, aí você abre o primeiro contra o oitavo, e assim por diante. Não, primeiro com o 16º. O 16º, depois a Segundo, 19º. Então aí é mais tranquilo ainda. Mais tranquilo, assim. Porque você já atingiu aquilo que você queria. O primeiro objetivo já foi. Aí você joga sem responsabilidade, né? Mas aí você tem uma oportunidade grande, porque ele se iguala, mesmo que você fique ali entre o 15º, 16º, 14º, você pega lá e tem chances de a chance. Mas é duro você pegar na casa do adversário, você pegar o cara que classificou em primeiro, em segundo, em terceiro, é muito complicado. Aí as chances já começam a ficar bem diminutas, né? Mas se você lembrar do Campeonato Brasileiro de 2002... Sim, claro. O Santos se classificou em oitavo, no Corinthians se classificou, Foi mesmo. Campeão. O Santos classificou porque o Curitiba... Isso, ganhou aí. Foi o Paulinho lá, ele entrou assim, sem saber, né? Acabou o jogo do Santos, estava fora. Verdade. Isso. Enfim. Ô Beto, eu tô sabendo que vai muita gente de Araras para Limeira no próximo domingo, né? Até porque quer ver como... Um horário bom, né? Por 10h30 da manhã, tranquilo. O que o torcedor pode esperar? Pode esperar que nós estamos montando uma equipe competitiva, como eu já disse, né? Que vai buscar jogar o futebol. Logicamente que, como você falou, nessa divisão, e eu creio que jogando inclusive lá em Limeira contra o Independente, é um jogo mais aguerrido, mais brigado, como eu já falei, porque a gente espera que os jogos aqui dentro da nossa casa sejam um jogo mais, por ser um campo um pouco maior, uma situação, a gente consiga jogar melhor com a bola, mais tecnicamente o time demonstra uma boa qualidade técnica. Mas lá a gente vai ter que ser muito guerreiro para conseguir segurar o ímpeto do Independente, que eu sei que lá dentro é difícil, mas a gente está procurando preparar para a equipe ser boa tecnicamente, mas guerreira também na parte de determinação, né? E a volta do União São João, a gente que trabalha lá em Campinas, faço rádio lá, e você vê como o União São João é querido e como estavam aguardando o retorno do União São João. Quando a União parou, né, foi aquele choque para nossa região, os amigos perguntavam o que aconteceu. Quando a União começou a cair de divisão, né, e há 7 anos ficou parado, o pessoal sempre perguntava, e eu percebo nos amigos lá que perguntam muito a respeito do União São João. Inclusive, na segunda-feira passada, tive a festa da Federação Paulista e o Zé Mário Pavan esteve lá. Inclusive o Arthur Eugênio, nosso companheiro, nosso presidente da CISP, da Abraça, esteve lá representando, inclusive o futebol interior, e o Zé Mário, e o Arthur conversou com o Zé Mário. Eu até falei depois do Arthur, nós conversando, eu falei que bom, né, ver o Zé Mário de volta no hall do futebol, porque o Zé ficou muito distante disso, né, com a queda do União São João. E o Zé Mário, ele tem uma influência e um conhecimento muito grande, né, no futebol. E o respeito, o pessoal tem um respeito muito grande pelo Zé Mário também. Então eu acho que é muito bom isso, esse retorno do União São João, o Zé Mário fazendo esse trabalho extra-campo, né, que é o trabalho de federação, o trabalho de burocrático e tal. Eu acho que o União tá num caminho bem legal, que nem chegou o Beto, chegou João o Thiago, chegou o Dino.
gente daqui, de outros jogadores envolvidos também. Então, gente que tem um comprometimento com o União São João e tem uma tradição. Claro, Chegou aqui na moleque, né? Então, e fez história no São João. E assim são os demais também. Então, acho que o Thiago também, que surgiu na base do União São João e foi esse grande jogador com uma carreira bonita. Então, acho que esse comprometimento. E o técnico João Batista, que é um cara que conhece muito essa divisão, já subiu 2 vezes, chegou 4 vezes num quadrangular final, ou seja, é um cara que tem um rol e uma experiência muito grande. O João, ele, se eu não me engano, é o 7º ou 8º campeonato que ele está disputando da Bezinha. Então, conhece da divisão, né? Tem experiência na divisão, então a gente espera que o trabalho que ele está sendo feito lá, ele está mostrando a sua capacidade e a gente espera que os atletas entendam. Então, eu como coordenador técnico, estou acompanhando tudo e a gente está sentindo que o pessoal está assimilando bem. E a gente espera dentro de campo aqui, né? A gente, como eu já falei, fora de campo a gente está bem, vamos falar, bem assessorado, está bem redondinho. A equipe é muito boa. A equipe de trabalho é boa, a equipe que está nos ajudando, dando as condições também. Agora a gente espera dentro de campo ter um retorno, porque o que vale é ali dentro. Condição vocês estão dando para os jogadores, o que vale agora eles desempenhar o papel dele. As condições a gente está dando, a gente também trabalhando com seriedade, com cautela, mas buscando sempre tentar classificar nessa primeira fase. E vai com os pés no chão sempre. Com certeza. Beleza, o Beto vai continuar com a gente aqui, depois a gente vai comentar muito sobre Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos brincar um pouquinho. Vai explicar por que a Ponte perdeu. Então, agora a Ponte? A gente vai explorar um pouquinho o Beto aqui. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais. Estaremos de volta bem rapidinho. De volta com o Conecta Esporte aqui na Rede Conecta de televisão, nesse segundo bloco. Vamos falar um pouquinho de Série A3. A Série A3 pegando fogo, né? Já definidos já os clubes, a gente vai ver daqui a pouquinho a tabela com os semifinalistas. Mas vamos ver os resultados e também os jogos. Então, vamos começar com Marília 1, Matonense 0. Esse jogo é água de salsicha. Água de salsicha, porque como é que pode, né? O Marília tomou pancada de todo mundo e depois no último jogo acabou vencendo a Matonense. Mas o Marília, durante a competição, era um dos times que a gente apostava que iria chegar. Pelo trabalho que veio fazendo por lá, pela cidade e tudo mais. Não deu para entender o que aconteceu. Ficou no final aí, perdeu a vaga ali. Você tá vendo às vezes como que é a situação, né, Beto? Às vezes você monta um time, o time vem bem, faz um primeiro turno maravilhoso, todo mundo comenta, o Marília agora vai. De repente, toma 3, 4 pancadas direto e perde a vaga. Como eu te falei, na época do Desportivo Brasil, a gente fez um campeonato, né, que eu colaborei lá, ajudando na montagem da equipe, e na primeira fase a gente ganhou de todo mundo. Então, aí foi para um quadrangular. O Inter de Limeira, que na época tinha o Lucas Lima ali, O Desportivo Brasil tinha o Romarinho, que jogou no Corinthians, estava no Emirados lá. Aí a gente pegou primeira camisa do lado de São José, primeira camisa do Roque Júnior e o Taboão da Serra. Caramba, hein? O quadrangular. Nós não classificamos. Não. Tínhamos terminado em primeiro lugar. Você vê coesão. Com um time time com vários jogadores, como eu disse, o Romarinho, jogadores que tinham disputado na época o Rio Branco, o Cristiano, o goleiro, o Romarinho, e teve mais um jogador da primeira divisão que foi disputar. Que coisa, hein? Bezinha, e não subimos aquele ano. Você vê que às vezes não é sempre o melhor que vai ganhar, né? O que tem... Às vezes é um time que manter regularidade. Justamente isso. Por manter a regularidade, o Capivariano venceu em casa o São Bernardo por 1-0. Tá aí o Capivariano que passou. Exatamente, terminou em primeiro. Acabou em primeiro. E um time que também foi assim, estável desde o começo até o final. A estabilidade. É a tal da estabilidade que ganhou desse São Bernardo, que é o time que vinha papando tudo, né? Agora, depois a gente vai mostrar a classificação. Eu vejo os dois vão se enfrentar agora. Eu vejo dois andar de novo na semifinal. Exatamente, eu vejo aí uma penalidade
para uma equipe que vai ficar fora, sendo a melhor da competição. Justamente. Então, o que aconteceu com o Palmeiras e São Bernardo na primeira, que os dois melhores times, um ia ficar fora da final, e ficou que foi o São Bernardo. Aconteceu mesmo, porque o São Bernardo e o Capivariano são as melhores equipes dessa última fase aqui. E um dos dois vai ficar fora. É verdade. Nós tivemos também Grêmio Prudente 1, Desportivo Brasil também 1. Esse resultado classificou o Grêmio Prudente para a semifinal. Então tá aí, o primeiro gol. Achei impedido. Não sei o que... Parece que teve um desvio ali. Então, mas mesmo assim, esse desvio não é aquele desvio que o cara põe ela para trás, né? Então é um desvio acidental. Isso não pode ser considerado, como não tem VAR, não tem nada, você vai na do árbitro, na do bandeira, né? E aí depois olha lá, ó. Ele não cabeceia por querer. Cabeceia na tentativa de tirar. E aí, para dar impedimento, conversando com os árbitros. A outra coisa também, Beto, você já chegou a fazer uma palestra com a arbitragem para dar uma orientada nesse pessoal? Recebemos. Hoje em dia se fala muito em VAR. Aí você vai numa divisão que não tem esse VAR, aí o pessoal fica meio complicado, né? Quinta-feira a federação vai fazer uma palestra com uma árbitra, Ana Paula. Ana Paula. Ela vai dar uma palestra onde a gente vai assistir o treinador, o capitão e mais um outro atleta, e possivelmente eu vou estar acompanhando essa palestra. Isso é interessante, isso é fundamental porque dá oportunidade para que os atletas saibam a conduta dentro de campo. Aqueles mais experientes, lógico, já manja, né? Mas tem muito menino que tá chegando para disputar uma sem dúvida. Claro. Às vezes fica meio... E o último jogo que classificou o São José, né? O São José fez por merecer o mando de campo, fez 2-1 no União Suzano e já se classificou para a semifinal. Tá aí o primeiro gol, uma pancada, né? Um cruzamento que teve do setor esquerdo, aproveitou bem. O São José fez 1-0. Aí o União Suzano acabou empatando também, num gol assim bobo, né? Num gol, numa falha defensiva assim grotesca. Não marcaram o principal jogador, que é o artilheiro deles da competição. E aí teve que buscar no segundo tempo. Olha que pancada ali fora da área. Que pancada ali fora da área. Acabou fazendo um golaço, realmente dando a classificação para o São José. E aí a gente até pede para que o nosso diretor de imagem coloque na tela, por gentileza, o Pierre, a tabela com os semifinalistas, né? Nós teremos Capivariano e São Bernardo, Grêmio Prudente e São José. Tá aí, então, os dois que farão, né? Que vão decidir quem serão os dois finalistas e o acesso à elite a gente fala elite porque a Série 1 e Série 2 praticamente ali são os melhores mesmo, né? São as 32 melhores equipes. O Capivariano terminou com 13, o São Bernardo com 10. O Grêmio Prudente 9 e 8 São José, muito próximo, né? O Capivariano com 5 pontos a mais do que o São José, que tem 8, e pode ficar de fora. Pode ficar de fora. Pelo eu acho que aí devia ter confronto. Eu também acho. Também acho. Ser mais justo. Também acho. Também acho. Porque você pega os dois melhores que ficaram num grupo, os dois vão se enfrentar. É o Palmeiras e São Bernardo, isso, né? Pô, sacanagem, né? O São Bernardo ficou fora, porque metade dos pontos e acabou se classificando para a final. E é mais ou menos o que está acontecendo. Você tem que rever um pouquinho essa situação do chaveamento. O que vai acontecer na Bezinha é o mais justo, né? É o mais justo. Porque você classifica 4-4, você vai para uma segunda rodada, você classifica 2-2, e aí você joga o primeiro contra o 16º, o segundo, 15º, terceiro. Isso é justiça. Você vai premiar a equipe que melhor foi melhor. Justiça. Vai ter umas vantagens no final. Tem que ter. Agora, numa situação como essa da Série 3, você não tem justiça. Foi a 2, a Ponte, fez um... A hora que foi para decidir. 2 jogos... Que os resultados não importam. Sem dúvida nenhuma. Empatou o segundo, mas perdeu. Quase perdeu e olha título, né? Então, aquela vantagem foi jogar em casa, também acho. Não tem aquela coisa, né, Beto? O primeiro jogo é fora. O que é complicado. Só quando o seu time da casa faz o resultado no primeiro jogo. Então, aí acabou, né? Então a situação é complicada em termos de verificar como se joga. Aquela coisa, a hora que Chário Arleirão lá, sabe, não falar bem pra tudo, sabe? Cobrar ali, porque você pode achar... deixa pra lá, né? Mas lá no fim você pode ser penalizado, É verdade, eu também acho.
Desses times aí, depois, o Beto, dá pra pensar alguma coisinha aí pra o time também. Porque agora tem muitos aqui, que nem Marília, o próprio Marília tem 1 ou 2 jogadores abaixo da idade. Matonense, eu vejo alguns jogadores ali que dá pra... O próprio Desportivo Brasil e o Paulista. tem, mas dá pra pensar alguma coisinha pra Série D aí. Eu vou dar. Nesse campeonato acho que a primeira também, acho que creio que é desse jeito, A1, A2 e A3, mas a Bzinha só pode escrever 26 atletas. E nós vamos estar escrevendo isso, nós estamos escrevendo 22. Ótimo. 22 nas 4 obras aí. Que também é uma burrice da federação, né? Pô, abre para 30, 40, pelo menos você dá oportunidade. Eu diria 33. 3 em cada posição. Você vê, daí você abre oportunidade para botar jogador no mercado, pô. Pelo menos o cara tá vinculado ao clube. 40 Você limita 3 na posição. num campeonato difícil como esse, longo. É um campeonato longo. A nossa intenção ali é trabalhar com um grupo de 27, 28 atletas, mas inscritos, por enquanto, 22, possivelmente. 22, 23 talvez, nessa primeira. A gente tem a possibilidade, dentro dessa primeira fase, contratar mais 2, 3 ali. E, se eu não me engano, eu não sei lhe dizer na segunda, ou na primeira ou na segunda fase. Aliás, na segunda ou na terceira fase, você pode trocar 4 também. Trocar tudo bem, mas o que inscrever novos não pode mais. Mesmo que você não tenha os 26. Me parece que não pode. Eu acho, se eu não me engano, Trocar pode. na segunda, para a terceira fase lá, que é você pode trocar 4 atletas. Aí também já ajuda um pouquinho. De repente você tem algum jogador interessante que você tem aí dentro do terceiro jogador, você pode dar uma trocada. A equipe do Capivariano, somente o goleiro não tem idade para Bzinha. Num jogo que eu assisti contra o Grêmio Prudente, no começo do campeonato, eu estive lá em Capivari e somente o goleiro era acima da idade. O restante, todos eram abaixo de 23 anos. Você pensa nessa situação sobre a idade da Bzinha? Você acha que deveria? Eu acho que está vindo uma surpresa para o ano que vem, tá? Até porque essa situação do Sub-23 deve vir uma surpresinha para o ano que vem. Eu acho que os 16 que vão ser classificados, eles vão abrir alguma situação mais... Então, a gente não tem certeza do que vai acontecer. A B2 eu acho que vai manter, mas eu acho que a B1 ele vai ter mais a idade. Então, até a nomenclatura, eu não sei se foi definida, porque pra gente é A1, A2, A3 e A4. Por quê? Falaram em B1 e B2. Porque a A4 é 16 equipes. As 16, que teoricamente vão disputar o campeonato no início do ano, ali no começo do ano. E a Bzinha é mais o ano todo, assim, começam... mas depois é 16, o calendário deve começar no começo do ano. Então, pelo número de jogos, pelo número de jogos, de chances de outra forma mesma, acho que vai ser o formato da 1, da 3, então. Você tem as mesmas datas. E vai acabar agora, junto que termina a 3, estaria terminando a Série A4 também. Isso, provavelmente. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser assim. E o que eu ouvi também é que muda-se para atletas acima dos 23 anos. E o interessante, que eu acredito que seja assim, o União São João, se mantendo da BU, né? O ano que vem, aí você pode disputar a Copa do Brasil, a Copa Paulista também. Também, então aí você tem calendário o ano inteiro. Então você vai poder disputar a Copa Paulista, coisa que na Bzinha você não consegue. Realmente não pode, né? Então, e Copa Paulista hoje dá vaga para a Copa do Brasil. Campeão isso é importante, tá vendo? Corinthians, Santos, São Paulo, eles não estão com vagas da Copa do Brasil, hein? Pela classificação no Paulista, perderam a vaga, hein? Então esses times estão montando o time, a Ponte inclusive está montando, o Guarani para disputar a Copinha, para tentar dentro da Copinha buscar vaga na Copa do Brasil. Ô Beto, analisando um pouquinho essa Série A3, dá para ver algumas situações de jogo em si, uma equipe que apresentou um futebol de melhor qualidade, que dá para aproveitar alguma coisa em termos de união para a Série B? Eu acompanhei poucos jogos, eu acompanhei mais a Série A2 esse ano, no começo aí, mas a Série A3,
eu creio que dá É o para que mais se assemelha um pouco à Série B, né? isso, mas eu acompanhei, como eu falei, a equipe do Capivariano, Sim. o jogo que eu assisti deles lá contra o Grêmio Prudente. Eu acho que depois vou acompanhando os resultados somente, não vi mais jogos de nenhum clube, mas eu creio que o União ele tem que buscar dentro do campeonato aí ser uma equipe competitiva, tentar exercer um bom futebol dentro de campo, mas com essa pegada que exige a Bezinha, né? A Bezinha, ela exige os jogadores mais que briguem mais por força. Ué, esse é um assunto legal, eu tô pensando aqui comigo agora. Nós conversávamos antes, você falava pra mim que o time do União tem muito jogador de Série A2. Dá pra incorporar isso, essa situação da pegada e mudando um pouquinho a característica do jogador de Série A2, para que ele enfrente uma Bezinha diferente daquilo que era A2? Eu falo o seguinte, não fomos só nós, não. Se você pegar, pelo menos, a maioria das equipes buscaram na A2 e na A3 os jogadores para a Bezinha desse ano. E A tendência é ser uma novinha mais técnica. bem mais técnica e mais, assim, alguns clubes, você tem um exemplo, o União Barbarense. O União Barbarense é praticamente a equipe do Rio Claro. Tá. Mas não vou falar a todos, mas a estrutura do Rio Claro foi para o União Barbarense. Disputou a A2, nós fizemos um jogo treino com eles e eles praticamente têm vários jogadores do Rio Claro que estão no União Barbarense. Eu sei que a equipe do São Carlos também veio com o Agnaldo Liz, que é o treinador. Ele era treinador de uma equipe no interior da Bahia lá. E trouxe Foi quase o time, uma estrutura já quase pronta do time para jogar a Bezinha. Nós buscamos alguns jogadores na Série A2, logicamente, mas temos, como eu já falei, atletas de outros estados. aqui também. Alguns atletas aqui de Araras que vão ter oportunidade de disputar. Então, a gente está buscando montar uma equipe equilibrada com saber jogar futebol, trabalhar a bola, mas também ser aguerrida dentro de campo. Pô, eu acho que quem ganha é a série, a divisão, porque esse ano nós teremos uma divisão um pouco mais competitiva. Agora, o Beto falava da oportunidade que os jogadores têm na B1. Um exemplo que está aí no mercado é o Gé, o atacante da Ponte. Ano passado ele jogou pela Itapirense, foi o artilheiro com 12 gols. Um jogador que a Itapirense buscou lá em São Paulo, lá na periferia, era jogador amador. Trouxe, ele fez 12 gols, foi o destaque. A Ponte foi lá, buscou ele. Foi artilheiro da A2 agora, com 10 ou 9 gols. E tá aí, ó, com um passe super valorizado, disputando a Série B do Brasileiro. Então você vê como é que é a Bezinha. O cara ano passado estava na B1. E a tendência esse ano, quem se destacar, se a equipe do União São João fizer boa campanha e tiver artilheiro, alguém que faça gol, ou um meia que seja criativo, vai vir, vai ser valorizado e possivelmente vai subir no degrau. E o futebol brasileiro hoje, você pode ver, hoje que nem você pega o brasileiro, tem 4 divisões hoje. 4 divisões. ABC. Exatamente. Aí você tem Copa Paulista aqui, os 4 campeonatos paulistas que vão ter e tudo mais, ou seja, o mercado tá fã. Tá. Né? A tendência é a qualidade. Tem emprego para quem tem qualidade ou demonstra vontade. Tem emprego. Nós vamos liberar o Beto daqui a pouquinho, né? E no terceiro bloco nós iremos voltando a falar um pouco mais de Série A e Série B do campeonato. Beto é voo fresco. É voo fresco, né? Então vai buscar. Tem que... Mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta bem rapidinho. De volta com o Conecta Esportes aqui na Rede Conecta de Televisão. Nesse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, começando as duas divisões, a elite do futebol brasileiro. Vamos começar com Série B. Tivemos Vitória 3, Ponte Preta 0. Ao seu
na sua visão, foi um resultado justo? Eu transmiti esse jogo pela Jovem Pan News Campinas. A Ponte não jogou. A Ponte foi muito mal mesmo. O Vitória não é um time que Não é um time, tá pra subir. também É acho. um time de veteranos. Tem Giovanni Augusto, Osvaldo, Zeca. Ou seja, é um time veterano. Tá aí o primeiro gol, olha lá, uma batida. Uma falha. Eu também achei. A Não tava fazendo lá na barreira, frente. a barreira mal armada. Tá, mas o que o goleiro tá fazendo lá na frente? Aí, mal armada, né, Guilherme? Ele deixou a bola de frente pra ele. O cara bateu em cima dele e fez o gol. Aí o Oswaldo acertou esse pombo sem asa aí, que quem pega isso, né? Aí não tem jeito, né, cara? E depois o terceiro gol, que foi. Bola Já nas tava, costas, já lateral. tava 2-0 aí. Lateral mochila, né? Leva nas costas. Também o cara lá de trás, que é o Rodrigo Andrade, Então. que foi o melhor em campo, inclusive. A Ponte ontem jogou desfalcada. Ela vem desfalcada já. Os dois zagueiros da Ponte, né, estão machucados, que é o Fábio Sanches e o Matheus Silva. Fábio Sanches e Matheus Silva. Os dois estão no DM. Jogou ontem com o Arthur, que é o lateral esquerdo improvisado da zaga. O seu primeiro volante, que é o Leonaldi, que é o destaque da equipe da Ponte, também está machucado. O substituto imediato do Leonaldi, que é o Fraga, também está machucado. E o Ramon, que seria o terceiro, também está machucado. Caramba, Então, ficou todo... o Hélio está com um problema muito sério. Sério. O orçamento médico Se não tá lotado. trouxer, E dentro disso também a Ponte está carente ainda de lateral, mais o zagueiro e jogador ali por meio campo. nós tivemos Juventude 1, Botafogo 2. Grande resultado pro Botafogo. Rapaz, hein? Que coisa, o Botafogo que na Copa do Brasil não veio bem e agora começando muito bem o Campeonato Brasileiro, vencendo o Juventude lá em Caxias. É um complemento do que foi no Campeonato Paulista. Então, Que o técnico Adilson Batista chegou lá no fim, né? Capel. Terminou até que bem o Paulista, não classificou, mas terminou bem. E começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Esse é o foco deles. Lógico que uma Copa do Brasil daria. Lógico que ainda está em aberto. Eu acho que a disputa contra o São Paulo vai jogar no Morumbi agora. Sim. Mas ainda está aberto. Se não tirar, Se jogar esse futebol que jogou aí, olha que goleiro. Meu Deus aí, do céu. aí não tem como. Ah, pelo amor de Deus. Aí também não dá, né? Você vai quando... Não dá. É difícil, né? Ajuda, Ajuda, goleirão. Pelo amor de Deus, tomar um gol desse é brincadeira, né? Não dá pra imaginar que um goleiro da envergadura dele, jogou faz tanto tempo que tá aí, joga uma Série A do campeonato, né, catarinense, chega ali na... mas não pode, né? Não pode. Tivemos também outro aqui de São Paulo, Mirassol venceu o Chapecoense por 1-0. O Mirassol O Mirassol na B, né? da B fez já um grande campeonato paulista e agora começando um campeonato brasileiro da Série B, muito bem, vencendo a Chape. A Chape que vem se reestruturando depois daquele acidente, já não é mais a mesma, já faz uns 2 anos. Aquilo Aquilo arrebentou. Mas aos poucos a Chape já vem adquirindo uma nova característica, uma nova situação. É lógico que, né? é o time que Caiu também na Série mais B. que o Mirassol pegou uma equipe que disputou Libertadores, Sim, Sul-Americana recentemente, e o Mirassol estreando na B. Estreou muito. muito bem, também acho. É um time encardido, pô. Aí o Mirassol, Mas muito benefício. os times vão sofrer lá, viu? Também acho. Tivemos também Ituano 2, Ceará 0. Né, Esse resultado eu achei meio. Apesar do Ituano terminou bem o Campeonato Paulista, mas o Ceará. Ceará Rapaz, eliminou o Fortaleza, foi campeão cearense. então, Mas eu acho foda, não? resultado, olha. Achei que estava impedido aí. Até porque o número 5 lá, o número 3, ele foi pra jogada também na disputa. E aí, olha que contra-ataque de almanaque, né? Olha lá, dá o corte pra dentro, escolhe o canto, Já era. não tem como. Esse é o tipo de contra-ataque de almanaque, né? É verdade. Você, olha lá, na velocidade, pega a defesa muito desarrumada, E o corte, corte. acabou. Esse fica de frente pro gol, é só escolher, abrace-me só. 2-0, um começo muito bom pros paulistas, né? paulistas, né? Se não fosse a Ponte Preta dar uma estragada na coisa, né? Até porque o outro paulista que venceu foi o Guarani, ficou 4-9. Aí meteu 4. Que coisa boa, vem 4-1 no Avaí. Olha,
foi um jogo pra... Olha que pancada, que coisa mais... Essa, né? Cada golaço nessa rodada, hein? Não, foi sim, foi sim. E a estreia do Bruno Pivetti, né, no comando do Guarani, ele que é de Campinas, inclusive, né? A primeira vez que eu dirijo o clube de Campinas e estreou muito bem mesmo. O Guarani teve algumas mudanças em relação ao Campeonato Paulista, a estreia de alguns jogadores. O Regis, que é o principal jogador, né? Inclusive fez o 4º gol. Tá aí, ó, o carequinha Regis. Aí ele tá dando um Jogador, hein? Aí ele é bom jogador, o cara é Federal do Guarani. o time para disputar a Série B tem que ter uma diferença, né? Também aí ele O jogador que faz, o Regis faz na Série B, o não Regis tapa aquele dá. vai muito bem. Sabe tudo, né, cara? Ó, que cruzamento perfeito no segundo pau. Não tem jeito, né? E olha, e contra o Avaí ainda, um dos times que É um time. vem bem, né? O nacionalíssimo na série. Teve por muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou caindo E a importância do resultado positivo em casa e com uma goleada, porque dá um. Que isso, né? O Dá- time já dá- começa já... Deixa o time mais à vontade. É. Porque agora o Guarani pega o Ceará no fim. Então, mano, O lá. Ceará perdeu, Isso. estreia, E joga lá em Ceará, entendeu? joga lá em... Lá no, Joga esse negócio por responsabilidade. lá no Presidente Vargas, que é um campo pequeno, Sim. né? Não é o principal. Então o Guarani vai com uma certa. Um pouco mais tranquilo, né? Para poder enfrentar o Ceará fora de casa. Baita resultado. Baita resultado mesmo. Olha, gostei daquilo que apresentou o Guarani nesse início de competição no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Tem tabela ou não tem? Tem classificação na Série B? Eu falei que o Botafogo tinha ganho do São Paulo, mas não foi, né? Foi do Santos, né? Foi do Santos. Chegando o Santos no. Perdeu pro Santos 2-0 em Ribeirão, agora define lá na Vila. Jogo de volta, define São Paulo jogou com 8 anos. com o Ituano. No Brasil. Copa 0x0 aí. Então. 0x0 no Morumbi. Agora já. Itu. Brasileiro Série A, América, nós tivemos aí América 0, Fluminense 3. Nós tivemos também Atlético Mineiro 1, Vasco 0. Fortaleza 1, Internacional também 1. Bons jogos, né? E aí o primeiro jogo que nós vamos comentar um pouquinho é Botafogo 2, São Paulo 1. O São Paulo começando mal. Aliás, é uma crise lá dentro do São Paulo, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com o São Paulo. Ninguém sabe o que fazer. Eu vi hoje. O Campeonato Paulista já era. Agora começa mal o Campeonato Brasileiro da Série A também. A torcida independente publicou hoje uma nota aberta hoje no Instagram e eu li lá, basicamente a carta diz que ídolos também têm que ser cobrados, só até depois. ídolos também podem ser demitidos, dizendo a respeito do Rogério Ceni. Claro. O respeito pelo jogador, É uma pelo coisa. ídolo, só que a torcida independente colocou que não dá mais, infelizmente, não está conseguindo da liga comandar o time, o Rogério. O time não tem padrão, o time não tem jogado, o time... É só isso, ó. É chuveirinho. No jogo contra o Ituano, se eu não estiver enganado, teve quase 60 cruzamentos. Olha só que O coisa. time do São Paulo é outra jogada. Só jogada. Exatamente. Então, ó, agora, se a principal torcida do São Paulo está cobrando o treinador agora, a cabeça do treinador, dificilmente a diretoria vai conseguir segurar. Já sabe, eu ainda penso um pouco diferente. O Rogério Ceni foi colocado lá até para dizer, porque o ídolo vai abafar um pouquinho a situação da diretoria. Que eu acho que todo o canhão, a metralhadora, tudo que é de arma pesada tem que ser voltado para a presidência e para a diretoria de São Paulo. É pife aquilo que a diretoria faz com o São Paulo. Exatamente. É uma das piores administrações dos últimos 30 anos do São Paulo. Vai? Então, o São Paulo está passando por isso devido à má administração. Então coloca-se um ídolo para ser o escudo. Só que a torcida percebeu isso. Só que não dá mais, né? Ela tá vendo que não adianta ficar colocando o Rogério Ceni, porque o alvo está sendo ele, mas também na diretoria. Então dispensa logo. Traz alguém. O recado foi esse. Que não tem dinheiro, né? Pois é, né? Esse é o problema, não tem dinheiro. Mas no futebol os caras arrumam, meu querido. Vê o Flamengo aí como é que tá. Deve dinheiro pra todo mundo e contrata ainda. Então o futebol ele é meio esquisito, viu, cara? O Bragantino também estreou bem na Série A, vencendo o Cuiabá o Bahia por 2-1. Né? Tá aí o primeiro gol.
O Bragantino jogando em Bragança, ele é um time muito... Bahia saiu na frente. E é um bom time o Bragantino, né? Bahia saiu na frente, 1-0, perdeu seu principal jogador, mas mesmo assim manteve algumas peças interessantes. E aí o Bahia acabou fazendo 1-0, um belo voleio. É um jogo difícil, né? Porque o Bahia é sempre um time complicado, né? No segundo tempo aí, ó, olha que gol bonito, né? Dois mortes de Bahia, joga pra cá. joga muito. Perdeu o Arthur e ele tá jogando no lugar do Arthur, né? O Arthur foi pro Palmeiras. Palmeiras, é verdade. Tá lá. Golaço, hein? Corte, ó. Segundo toque. Que matou e acabou. Se eu sou o goleiro, eu corro atrás dele e chuto ele. Porque tomar um corte desse... Cara, se tomar um corte desse... Só não entrou com bola de respeito. É só ser do goleiro pra saber a humilhação. né? Só não entrou com bola e tudo pra não ser... Pra não ficar muito chato. Porque já foi chato. Ó, que... Olha lá. Uia, deu uma voadora na bola, cara. Coisão. Ali, né? Ficou com medo. Entra na bola, olha, pô. Vai com voador e tudo. O Palmeiras acabou vencendo o Cuiabá por 2-1. Pensa num cara bravo, o treinador do Palmeiras, que acabou sendo expulso. Mas quando que ele não é? Aliás, tá virando moda já isso aí, né? Daí o Palmeiras 1-0. Um golzinho... Então, teve VAR? Não teve. Não? Não tem, né? Olha lá, ó. Dizem que não teve o VAR, mas dizem que tava na mesma linha. A mesma linha? É. Eu não consegui. Eu vi o peitinho de pumba dentro da frente. Eu não consegui ver a linha ali não, cara. É mais ela. O Palmeiras põe na conta, né? O Palmeiras tá com carinho, o VAR tá com carinho. Nossa, o Palmeiras. Põe carinho nisso. Rapaz, hein? Coisa, não. Esse foi bravo o negócio. Que coisa, rapaz. Aí eu passo, independente do gol ali do Hendrick, né? Se estava ou não adiantado, o resultado normal, né? Olha o zagueirão. Olha o que o zagueirão faz. Dá uma olhada. Que é isso? Olha aqui que grosso. É zagueiro de fazenda, né? Vai ter um fazenda. Pois é, cara. Então, mas é um resultado normal, né? Olha lá, se não faz aquela besteira, não teria segundo gol, teria um empatezinho ali dentro do Allianz. Seria bom para a equipe do Cuiabá. O goleirão acabou fazendo grandes defesas, né? O Walter, que é ex-Corinthians. Mas aí eu vou falar uma coisa pra você. Aí tá impedido. Lá, impedido. Ai, VAR, ó. Dá uma olhada agora. Aí dá pra ver um pouquinho mais. Ó. Aí, olha lá. Olha, como que estava na mesma linha? Me explica isso. Esse VAR tá com problema, hein? Eles dizem que o pé tava igual. O pé. O tronco. O pé traseiro. Ai, meu Deus do céu. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Grêmio 1, Santos 0. O Grêmio que ainda desperdiçou um pênalti nos pés de Soares. Luizito. E é o terceiro que ele perde. Terceiro que ele perde, cara. Olha que pancada ali fora da área. O dedo foi expulso. Foi, eu vi. Vai pegar um gancho vai. muito forte. Vai. Aí tem 4 a 5 partidas. E outra coisa, a diretoria tem que pegar no bolso também, do cara, viu? Também acho. O primeiro jogo... Foi onde que o Luizito mandou lá no Uruguai. Dá uma olhada. Lá no Uruguai, cara. Agora, a respeito do Soteldo, a diretoria do César tem que tomar atitude. Tem que punir o cara no bolso. O cara não pode, no primeiro jogo de... E o amarelo por reclamação. E o que ele falou da arbitragem? Um negócio. Na cara do Gizão. Entendeu? Câmeras todos. Foi um cara rodado, velho. Um cara que já é experiente, né, velho? É verdade. Olha, sinceramente, não deu pra acreditar naquilo que o Soteldo... Eu acho que o Soteldo não quer mais ficar no Santos. Pode ser. E aí nós tivemos na arena do Corinthians, né? Na Allianz, na arena, na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Cruzeiro, um bom jogo. Gostei da apresentação do Corinthians, que perdeu mais uma vez um jogador contundido. O Juliano. Mas saiu o Juliano, entrou o menino. Matheus Araújo. É bom. Entrou bem, fez um gol de tabela aqui. Aí o juizão queria complicar, né? Aí o juizão, eu não sei o que ele viu. Não teve falta. Eles dizem que foi impedimento, ele viu impedimento. Mas não, ele viu. Como é que ele pode ter visto estando na frente do zagueiro? Aí depois o VAR corrigiu. Viu que estava... Não tinha impedimento. Menos falta no jogo. Pelo amor de Deus. O rapaz ali quis dar uma miguinha. Você olhando a imagem assim, você até fica meio na dúvida. Tá? Será que foi? Mas não empurrou. Não, ele escorou. Exatamente. Ele só escorou com a mão. Isso, o Gil... Me empurrou, aí pôs a mão no proteger, né? E eu vi que ele colocou a mão no falta não foi. Mas dá uma olhadinha se não estava impedido. Me salva, VAR. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. Mas o Corinthians, viu, Guino?
É. Eu acho que o Corinthians tá devendo muito, hein? O Cássio, pra mim, falhou de novo. Também achei. Falhou de novo. Também achei. Ó, tá Aí- na hora. Tá na hora de dar uma oportunidade pro Carlos Miguel. Carlos Miguel. Ele, 1,90, 2,3. 2 metros de altura. Eu acho que tá na hora da oportunidade, dar um tempinho pro Cássio. É verdade. Ele vem falhando e muito. Nós temos aí jogos da Sul-Americana e também da Libertadores da América dos brasileiros. Essa semana. Vamos dar uma olhada? Olha lá, Red Bull. Me ajuda aí? O Corinthians não gosta de complicar. O Cleiton gosta de complicar a nossa vida. Tá muito longe. Eles botam Red Bull e o Oriente Petroleiro, São Paulo e Academia Puerto Cabello. no cabelo. É, A Defesa e Justiça e a Oriente Petroleiro, né? Aí nós teremos na quarta-feira. Não, o Porto Cabelo contra o São Paulo. São Paulo, Petrolina. Puerto Cabelo. Petroleiro contra o Red Bull e o Puerto Cabelo contra o São Paulo. São Paulo. Isso. Defesa e Defesa e Justiça América. e América. Santos e Audax italiano. Que não é da Itália. Não é da Itália. Aí São Lourenço e Fortaleza. O Asla. Asla. Associação São Lourenço da Botafogo. Universidade César Valerro. E Universidade de Chile. Universitário e Goiás. Tá aí os jogos da Sul-Americana. Teremos também jogos da Libertadores de América. Né? Vamos colocar também na tela a Libertadores. Olha lá, Fluminense de Strongest da Bolívia. Internacional e Metropolitanos. Esse jogo é amanhã. Na quarta-feira. Amanhã também nós teremos Atlético. Jogaço esse, hein? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense bateu na trave ano passado, foi vice-campeão e quer o título desse ano. E o Aí- Cudê tá na quarta bamba lá. Quem tá na qual? Cudê? Cudê. Ah, o Cudê. É o técnico do Atlético. É verdade, tá na quarta. Agora, a estreia perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco. Aí nós teremos Flamengo e Nublense. Aí o Corinthians pega a Associação Atlética Argentina. Argentino Júnior. Jogar com a Argentina. Isso é chato, né? Isso é chato. E o Palmeiras na quinta-feira que encerra contra o Cerro Porteño do Paraguai. Jogaços, hein? Bons jogos, né? Os brasileiros jogando em casa, né? Agora jogam em casa. Na primeira rodada, apenas o Corinthians que foi bem. Foi. O único time que ganhou dos Brasileiro brasileiros perdeu. Palmeiras perdeu. Palmeiras perdeu. Atlético Mineiro perdeu em casa. Perdeu em casa, inclusive. O O Atlético, Atlético Paranaense venceu, né? O Atlético Paranaense venceu também. eu acho que venceu, eu acho que Então, dois que saíram. digo os principais. E o Corinthians pega um argentino que é chato, Exatamente. fora de casa, vai jogar por um empatezinho lá que tá bom demais. Não, o jogo é na arena, né? Aí na arena, Não, lá. o Corinthians venceu o primeiro Não, fora. Lá no Paraguai venceu Já saiu. Liverpool, né? No Uruguai. Tem chance de já sair com 6 pontos dentro de um grupo, que é complicado esse grupozinho do Corinthians. Mas é um jogo muito difícil, né, cara? O time argentino é duro, né? Mas essa é a oportunidade, né? É uma vantagem. Em casa tem que matar. Exatamente. De abrir 6 Eu acho que esse jogo contra o Liverpool lá no Uruguai deu uma oportunidade ao Corinthians de vencer os jogos em casa de se classificar em primeiro lugar. E o Corinthians está com um fator importante que é a torcida, né? Também, Ontem mesmo, a torcida fez quase 42 mil ontem. A torcida ontem contra o Cruzeiro fez a diferença. Agora que o Corinthians sentiu um pouco que o Cruzeiro deu uma melhoradinha, a torcida age. É incrível, cara. O Palmeiras também prevalece a torcida do Allianz Parque. Pode ver, o Palmeiras é muito forte lá. Já é forte, mas lá é muito forte. Porque a torcida. Olha a chance do Corinthians, né? O Argentino Júnior venceu o Independente Del Valle lá na Argentina. 1-0. E aí tem a chance, se o Corinthians vencer, abre 6 pontos. E torcendo pro Independente empatar, ou dependendo de um resultado diferente, contra o Liverpool, ele já dispara na liderança do grupo. Pois é. Agora vamos falar um pouquinho desse Fluminense. Até onde vai esse Fluminense? Rapaz, eu acho que vai longe, hein? Eu acho que vai Esse longe. título O Carioca serviu como um ponto de partida para esse time arrancar, não só ali no Campeonato Brasileiro também, mas nas competições internacionais. Exatamente. É o time que a gente vem falando isso, e os times do Fernando Diniz são assim. Lembra lá do Audax, que jogava naquele tic-tac, né? Os times de Diniz eles são muito disciplinados.
né? Time disciplinado e organizado. Pode ver, é um time organizadíssimo, né? Você não vê o time dar chutão, você não vê saída de bola errada. Ele tem aquela saída de bola dentro da área que todo mundo questiona, mas ele já bateu na tecla. Meu time vai jogar assim, O acabou. Marcelo ainda jogando. Entendeu? Exatamente, o Marcelo no meio agora jogando. Entendeu? Faz a diferença. Entendeu? Tem o artilheiro, que o que ele faz de gol é Se ganhar amanhã do The Strongest, os dois estão com 3 pontos. Já abre também 3 do líder. E o Fluminense, que nem o Ganso, que voltou a jogar bem, Também. né? Voltou a jogar bem. É um time muito bem. Tá com um time redondinho. muito bom, redondinho. Eu acho que esse ano nós teremos uma surpresa. Eu também acho que o Fluminense é o Você vê como é que tá o banco, né? Se aguenta uma competição tão longa dessa, Mas você vê o banco do Fluminense. o time tá. Eu acho que vai ser um time que vai chegar, vai brigar pelas competições que vai jogar, né? Libertadores e Brasileiro. Acho que é uma equipe que vai brigar por isso, sim, porque vem muito bem. E como você destacou, o título, a virada que deu em cima do Flamengo nas finais do campeonato carioca, que saiu perdendo por 2-0 o primeiro jogo, e depois virou uma final para 4-1. Então. Isso deu Muito. deu mais moral ainda à equipe do Não, o Flamengo também que venceu, dá uma sobrevida também. Aí agora com o técnico novo, não sei se vai resolver ou não, mas vamos ver, né? @TV Conecta Oficial, essa é a nossa, um dos nossos canais, né? O YouTube, para que você possa acompanhar o nosso programa, e facebook.com/TV Conecta Oficial, é BR, né? TV Conecta rede facebook.com/TV Conecta BR, esses os canais para que você possa acompanhar o nosso programa. E também tem futebolinterior.com.br, lá um link também para que o pessoal possa acompanhar o nosso programa dentro do Futebol Interior. Poi, grande abraço. Legal. Só finalizar aqui, as bases do União. Legal. O Sub-15, eles jogaram contra o Velo Clube do Nando, hein? Velo Clube do Nando. Sub-15, 3-0 e o Sub-17, 2-1. Só que o Sub-20 estreou contra o São Carlos, lá em São Carlos, tomou 7-0. Ai, credo. Pega o Lemense agora no fim da sexta-feira, o 15 e o 17 jogam contra o Independente lá em Limeira. Tá. 15 e 17 no sábado contra o Independente. E domingo, E o profissional, 10h30 no domingo por lá. Deixa eu mandar uns abraços aqui, Guiná. O João Crespim com o meu querido amigo Beto Ribeiro estão lá ligadinhos. O Rafael De Gaffes, para que não perde um programa. O Ademir Bezerra também está ligadinho. E o pessoal da Pelada do Galo lá em Orlando, nos Estados Unidos, meu amigo DS Souza e toda a rapaziada, um grande abraço. Abraço, Poi. Graças a Deus a você que todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que na segunda-feira próxima estaremos de volta. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau.